Queridos, eu quero compartilhar com vocês, neste momento, a palavra que se encontra no livro de João, no capítulo de número 15, no seu versículo 1. Está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A palavra que eu quero ministrar também depende do que está escrito em Mateus, capítulo de número 26, no seu versículo de número 27. Está escrito assim: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Verso 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba novo convosco no reino do meu Pai. Querido, quando nós encontramos aqui na Escritura o Senhor Jesus Cristo estabelecendo para nós um período em que Ele beberia um novo vinho, e quando Ele mesmo se institui como a videira verdadeira. A videira é o que? É a árvore que se dá o fruto de uva, e através da uva produzir o que? O vinho. Nós vemos que Jesus Cristo estava estabelecendo uma aliança com o seu povo. Quando nós vemos aqui Ele tomando a Santa Ceia com seus discípulos, Ele dá o pão, abençoa o pão e fala que é o corpo dele. E Ele dá o quê? O cálice, dizendo que é o sangue. Então o que acontece? Primeiramente, Ele estabelece o corpo dele, que nós vemos nas palavras em 1 Coríntios capítulo número 12, por exemplo, que cada um tem sua função, mas todos fazem parte de um só corpo. Há um só Espírito, há um só Senhor. Então está falando de um movimento em todos os lugares daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que buscam obedecer a palavra do Senhor, dentro de um só corpo cuja cabeça é Cristo. Mas não adianta somente ter a organização, não adianta somente ter o funcionamento. Jesus Cristo falava de um vinho novo em determinado tempo. Como assim, querido? Quando Ele diz: agora beba, esse aqui é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento. A tradução original mais clara seria um sangue da nova aliança, um sangue do novo pacto. Ele estava se referindo vocês, porque era uma tradição judaica, tomar um vinho de uva, um suco de uva, juntamente com pão, nas ceias que eles tinham. A ceia não foi criada naquele dia. Eles tinham um costume, algo comum de fazer aquilo. Mas quando Jesus ele fala assim, ó, a partir de hoje, esse é o meu sangue. Traduzindo, não se tornará mais um sangue comum para vocês, um vinho comum para vocês. Não se tornará mais algo simples ou rotineiro. E querido, o que eu quero te dizer é o quê? A palavra do Senhor nos diz bem claro que as coisas que as pessoas tinham até aquele momento eram coisas que se envolviam costumes, envolviam tradições, envolviam coisas que os homens ensinavam e institulavam. E quando Jesus estabeleceu o sangue da nova aliança, Ele estava dizendo: vocês têm costumes, vocês têm tradições, vocês têm regras, vocês têm funcionamento, mas eu quero dar para vocês um vinho novo. E esse vinho novo que Ele estava dando para o povo, Ele estava estabelecendo como? De maneira que as coisas que não aconteciam iam passar a acontecer. Os sinais que não aconteciam dentro da igreja iam passar a acontecer. As mudanças de vida que não aconteciam na igreja iam passar a acontecer. Por isso que ele mesmo pregava: é chegado o reino dos céus. Porque aquele arrepender significava uma transformação de vida, para as pessoas se transformarem por causa do reino dos céus que estava sendo manifestado. Aí ele diz aqui: eu sou a videira verdadeira. O galho que está em mim e não dá fruto, o Pai atira. Mas aquele que dá fruto, o Pai apolda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, o fruto da videira é a uva, é o que vai gerar o vinho.
Se eu e você somos o galho, e Cristo é a videira, ele diz assim lá no Mateus 26, eu não vou beber desse vinho, até que eu beba de novo no reino dos meus céus, no reino dos céus, lá naquele dia. Ou seja, ele estava falando, vocês ainda estão produzindo esses frutos, eu quero que vocês produzam frutos aqui, mas vai ter um grande dia, e naquele grande dia o fruto vai ser bem melhor. Por que ele estava dizendo isso? Porque vocês primeiro precisam manifestar os frutos aqui. Foi o último dia que ele tomou na terra, o fruto foi aquele dia da Santa Ceia. Mas ele estava dizendo, os frutos que vocês precisam produzir devem nos conduzir para aquele dia. O maior problema de hoje em dia é que nós temos que a igreja está nos conduzindo a muitos parâmetros, a muitos costumes, a muitas tradições, a muitas regras, a muitas doutrinas estabelecidas por homens, e Cristo querendo dar um vinho novo para a sua igreja. Cristo querendo estabelecer um vinho novo, uma nova aliança com a sua igreja, enquanto nós temos alianças com homens, alianças com doutrinas, com regras, com placas. Querido, uma placa de uma igreja como se fosse, por exemplo, uma placa de uma rua. Você vai olhar para aquela placa, você vai ter identificação de que é em tal lugar, você vai ter identificação que tem que ir para a esquerda ou para a direita, vai trazer um direcionamento. Mas, querido, você não precisa estar focado naquela rua, porque o que foca não é a placa, o que foca é o que se encontra naquele lugar. Nós precisamos entender que Cristo, Ele estabeleceu um corpo, e esse corpo é a igreja dele. Cristo estabeleceu um sangue, e esse sangue é um sangue novo, não é um sangue comum, como nós temos de costume. Nós precisamos buscar este algo novo do Senhor. O Espírito do Senhor está movendo a sua igreja para que nós cheguemos neste alvo, para que nós alcancemos este alvo. Não se trata de coisa simples, querido. Nós precisamos buscar vencer o reino das trevas para que nós manifestemos a luz de Cristo através do que? Do Espírito de Deus. E enquanto nós não entendemos essa aliança que Cristo estabeleceu com a sua igreja, nós estaremos firmados em coisas que homens nos estabeleceram, que pessoas estabeleceram. Querido, tem coisas que são para organização, mas Cristo não só quer a organização, Cristo quer que a uva seja manifestada. O que é uva, querido? São os frutos de nós que somos os galhos. Jesus, Ele não quer você somente dizendo que está firmado nele. Ele quer que você produza frutos, Ele quer que você manifeste esses frutos. Caso contrário, Ele não tem o que beber. Naquele dia Ele disse para os seus discípulos a respeito da aliança, e falando deste fruto, que era o sangue dele. Por quê? Porque os discípulos já estavam nele, estavam diariamente com ele, tinham uma vida com ele, já estavam passando a ser usados por ele, eram capacitados por ele, ouviam a palavra dele, eram transformados, então eles estavam nele. E aí Jesus estava aqui se referindo que se vocês estão em mim, o meu sangue está sobre vocês. Então, naturalmente, eu estou bebendo esse vinho, mas hoje é o último dia que eu estou bebendo, depois eu vou beber somente de novo no reino dos céus. Aí presta atenção nisso, querido. Quando que ele vai beber um próximo vinho? Quando ele passou 3 anos e meio com seus discípulos, ele estava dando do seu sangue para os discípulos, para que eles produzissem frutos. Inclusive ele diz, para que vocês tenham fruto, e frutos que sejam permanentes. Agora, querido, quem é que está em Cristo, senão nós? Hoje em dia eu e você estamos em Cristo, e nós estando em Cristo, nós precisamos entender, assim como Cristo sentou numa mesa e disse aos seus discípulos que hoje é o dia desta ceia, ele disse, eu tomarei um novo vinho lá naquele dia. E você acha de quem que é este vinho? Quem que vai produzir este vinho? Cristo vai querer produzir um vinho precioso. Cristo vai querer produzir. E através de quem? De nós que somos o galho, nós precisamos produzir frutos. Frutos permanentes para a vida eterna. Mas o povo não está conseguindo se firmar. O povo de Deus não está conseguindo permanecer. Não está conseguindo crescer na graça e no conhecimento. Não é somente crescer num conhecimento exterior, ou numa teologia, ou em regras, ou em coisas que as pessoas ensinam. Não é somente crescer numa graça de uns dons espirituais. Não é somente isso, não limite o Espírito Santo.
Crescer na graça e no conhecimento do quê? Do Senhor Jesus. Ou seja, precisamos estar mais firmados nele. Estamos mais ligados a ele. Recebemos mais daquela árvore que é a videira. E nós produziremos mais frutos. Mas nós precisamos estar nele. Esta é a palavra que eu quero compartilhar com você. Desde já que a paz do Senhor Jesus seja com vocês, querido. Em nome de Yeshua HaMashiach.